E vamos então, em profundidade, lançar um olhar sobre o processo em curso, sobre a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, inicialmente projetada para vigorar entre 2015 e 2035. Neste momento há um trabalho em curso. A doutora Ineide Sarmento, boa noite. Eu evitei dizer o que é que estava-se a passar, porque queria mesmo que me dissesse o que é que está a acontecer com a atual estratégia em vigor. A revisão, a atualização, o que é que em concreto está o Governo a fazer sobre este instrumento orientador do nosso processo de desenvolvimento? Muito obrigada, boa noite, cumprimentar os telespectadores. De facto, neste momento está em curso o processo de revisão da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, em vigor, esta de 2015-2035. O objetivo principal desta revisão, primeiro, é conformar com o instrumento legal, que é a Lei 14/2020, a Lei do Sistema de Administração Financeira do Estado, que refere nos artigos 2 e 3 que a Estratégia Nacional de Desenvolvimento deve ser um instrumento elaborado de forma inclusiva e participativa e aprovado ao nível da Assembleia da República. Ora, o instrumento em vigor atualmente não foi aprovado ao nível da Assembleia da República. Entendeu-se que, ao invés de pagar o instrumento e submeter à Assembleia da República, havia necessidade de aproveitar a oportunidade para atualizar e, de seguida, submeter à Assembleia da República. Este é o objetivo principal, para que ela tenha a devida validade legal e funcione como instrumento macro de planificação de longo prazo, conformar com a lei. Portanto, no seu aspecto essencial, não houve necessariamente um esgotamento de respostas ou de princípios orientadores da atual estratégia. É mais, basicamente, esta a conformação com o instrumento, com os dispositivos legais pertinentes e, designadamente, a necessidade dela passar pelo crivo da Assembleia da República. Não necessariamente. Este é o aspecto principal, porque para ele funcionar como instrumento efetivamente válido e aceito, tem que obedecer aquilo que vem nos termos da lei. No entanto... Portanto, ele não era vinculativo, a atual estratégia não era necessariamente vinculativa, é isso? Não necessariamente, mas os setores e os parceiros usavam como um documento orientador. Ao passar pela aprovação da Assembleia da República, ele tem outro cunho. No entanto, eu dizia que não é só a questão de conformar com a lei. O país, nos últimos anos, vem sofrendo algumas adversidades, alguns choques internos e externos. Fez-se um diagnóstico em função da estratégia em vigor atualmente. Chegou-se à conclusão de que há necessidade de fazer algumas atualizações dos indicadores, das metas. O país, nos últimos anos, está a verificar um rápido crescimento populacional, sobretudo da população em idade economicamente ativa. É preciso atualizar a estratégia tendo em vista este aspecto que é crucial para o processo de desenvolvimento. O país tem estado a ser vítima de choques climatéricos. Verificou-se que a ANDA atual aborda esta questão, obviamente, mas não da forma que entendemos que, tendo em conta o que o país vem sofrendo, é necessário abordar. A questão dos recursos naturais, a ANDA atual aborda, mas com um horizonte temporal que já está um pouco desfasado. Portanto, estas questões todas também são necessárias e fundamentais para a atualização da ANDA. A conjuntura macroeconómica mudou daquela que tínhamos quando se elaborou a estratégia atualmente em vigor
e o que estamos agora. Foi um período de tempo muito extenso, não é? 2015, 2035, os objetivos, entretanto, colocados eram demasiado ambiciosos, tendo em conta que os ciclos econômicos cada vez mais tendem a ser mais curtos. Sim, sim. De facto, era ambicioso, mas nós olhamos para a Estratégia Nacional de Desenvolvimento como um instrumento orientador de longo prazo, 20 anos. E depois temos os instrumentos... A ideia é que ela transcenda os ciclos de governação. Exatamente, certo? Exatamente. No entanto, é recomendável, é o que acontece noutras experiências, ela transcende, é um elemento orientador de longo prazo, alimenta os instrumentos de curto e médio prazo, no entanto, a necessidade de fazer ajustes de acordo com a conjuntura. Ajustes, mantendo o período, mas para que ela se torne mais real à atualidade de um determinado país. Olhemos para o futuro. O que é que se está a pensar que virá a ser esta nova versão da ENDE? Qual é a ideia existente daquilo que deve ser uma estratégia nacional de desenvolvimento para o nosso país? Qual é a reflexão concreta que existe do ponto de vista do governo? A reflexão concreta é que a estratégia, sobretudo, deve responder aos anseios da população moçambicana, isto é, resolvendo aquelas questões cruciais ao processo de desenvolvimento, a questão da produção, produtividade, a questão dos acessos aos serviços básicos, saúde e educação, em qualidade e em quantidade necessária, a questão da inclusão social, a questão de criar mais resiliência do país, as questões climatéricas, que são as questões que têm-nos estado a preocupar, a questão da criação de emprego para esta camada jovem que está na pirâmide, digamos, a alargar cada vez mais, a questão de melhor aproveitamento dos recursos através, digamos, que de uma gestão sustentável dos mesmos e de uma economia circular em que nada se perde, tudo se aproveita. Portanto, estes são os aspectos que está-se a tentar trazer na estratégia atualizada. Estamos em perspectiva de um novo paradigma de desenvolvimento, um novo modelo de desenvolvimento, porque existe também esta percepção de que falta-nos como país um modelo de desenvolvimento. O que é que esta futura estratégia, resultado da revisão da atual, vai trazer do ponto de vista de implantar um modelo de desenvolvimento que seja largamente aceito e assimilado pelo conjunto da sociedade? Pois, de facto, os modelos de desenvolvimento são vários, mas há necessidade sempre de tentar ajustá-los à realidade do país. Portanto, o Governo está a pensar num modelo de desenvolvimento inclusivo e sustentável. Inclusivo no sentido em que, no processo de desenvolvimento, se evite deixar pessoas para trás. E sustentável no sentido de que seja sustentável a longo prazo, se olharmos para todas as questões como recursos, como a criação de emprego. Agora, os modelos são modelos, há necessidade de ajustá-los à realidade do país. Nós temos que olhar para o nosso país como ele é, como a economia do nosso país funciona, temos que olhar para o setor privado, o papel que o setor privado tem no processo de desenvolvimento do nosso país, que é bastante importante. Temos que olhar para as camadas sociais mais desfavorecidas, como é que se pode, digamos, criar condições para que estas camadas sociais também estejam envolvidas no processo e beneficiem-se. Portanto, o modelo é inclusivo e sustentável, mas ajustado àquilo que é a realidade do país. É verdade que a nossa realidade económica tem uma série de problemas. Acha que há necessidade de se fazerem opções ou escolhas
daqueles aspectos que podem merecer um tratamento mais priorizado e que, de fato, possam constituir a bandeira do processo de crescimento económico e do desenvolvimento socioeconómico de uma forma geral? Sim. Nós, neste momento, estamos em processo de auscultação, em que temos uma nota conceptual que resultou de uma análise da estratégia atualmente em vigor. E neste processo nós temos ouvido um pouco de todas as partes e este aspecto que se referiu agora é um aspecto que tem sido trazido à mesa, em que se tem estado a dizer que se calhar o país devia identificar uma prioridade. Massificar a produção de arroz, a produção de milho, por exemplo, no campo da produção agrícola, tornar-se uma referência, usar, portanto, este produto para exportação, massificar, digamos, uma área de serviços. Portanto, é um debate que está em curso. Há quem entenda que o caminho é esse, porque temos verificado que há países que especializam-se numa determinada área, definem uma prioridade e o enfoque é lá. Nós ainda estamos num processo de auscultação, estamos a ouvir. Pode ser que o caminho seja esse. No fim, quando tivermos um produto, seja definir algumas áreas prioritárias de intervenção, identificar alguns produtos que o país é competitivo e tem as melhores condições de produzir, massificar a produção e tornar-se uma referência na produção da castanha, do arroz, seja lá o que for. Portanto, só para dizer que sim, eventualmente, este pode ser um caminho. Neste momento, nós estamos mais a ouvir. Não está excluída essa opção e, nesta altura, está em escutação, de acordo com o calendário que está a ser seguido, quando é que prevê que este instrumento já possa ser discutido ao nível da Assembleia da República? Provavelmente passará ainda pelo Conselho de Ministros, não é? Sim, o calendário com o qual nós estamos a trabalhar prevê a submissão à Assembleia da República no limite em abril. Obviamente, antes passado por um processo de discussão mais amplo, quando tiver um draft, depois da apreciação ao nível dos órgãos devidamente, Conselho de Ministros e outros, mas a submissão está prevista para abril. Porque o que se pretendia é que o próximo ciclo de planificação já tivesse como referência os elementos orientadores, os programas, as estratégias que irão emanar desta ente. E mesmo a terminar, sente que o processo está sendo participado, há interesse das pessoas, as pessoas estão, as diferentes forças vivas da sociedade têm estado a contribuir genuinamente para o enriquecimento do que está sendo proposto? Sim, este é um aspecto importante, obrigada por ter tocado no assunto. De facto, nós temos nos surpreendido pela positiva, pelo interesse, pelo nível de participação. O processo está a acontecer em simultâneo em todas as províncias, está a ser replicado através das áreas de serviços da economia e finanças até ao nível do distrito e temos estado a receber contribuições de todo o tipo possível. Portanto, há interesse em contribuir para o processo. A nível central, temos estado a trabalhar com todos os segmentos, a academia, a sociedade civil, setor privado, parceiros, os parceiros de cooperação, que no fim do dia são quem apoia o processo de desenvolvimento e temos tido encontros bastante enriquecedores. Portanto, acho que há um interesse muito grande e nós estamos abertos para ouvir. Sim, porque é importante que seja um instrumento que as pessoas, toda a gente se identifique e toda a gente recorre a esse instrumento para, enfim, fundamentar as suas ações no interesse comum e que não seja realmente um documento que fique mesmo pelo documento. Sim, com certeza. O objetivo é que o documento reflita
aquilo que são os consensos de toda a sociedade no geral, sobre qual é que deve ser o caminho. Nós estamos mais a ouvir, estamos a coordenar o processo, mas o instrumento é de todos, é de Moçambique, e interessa-nos que todos contribuam. Qual é que deve ser o caminho para o processo de desenvolvimento? Para vermos se conseguimos arrancar para um processo que de facto nos conduza de uma forma mais célere ao desenvolvimento do país. O documento está publicado no site do Ministério da Economia e das Finanças, as pessoas podem remeter assim comentários. Existe essa modalidade também de contribuir? Sim, existe a modalidade de qualquer cidadão contribuir, fazer uma nota, enviar para o Ministério da Economia e Finanças. Os documentos estão na página do Ministério da Economia e Finanças, o cronograma, onde é que se vão realizar os encontros, quando. Portanto, nós estamos a fazer este exercício. Há uma certa transparência. Sim. Doutora Ineide Sarmento, muito obrigado por vir aqui ao Semanário Econômico e nos dar este quadro sobre o processo de atualização da Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Nós gostaríamos de voltar a este assunto quando tivermos um draft final, para nessa oportunidade podermos analisar um e outro aspecto que já esteja mais consolidado e que possa nos dar uma perspectiva concreta de como é que o país está a pensar conduzir o seu processo de desenvolvimento. Obrigada a nós por nos darem a oportunidade de partilhar o trabalho neste espaço. Estamos abertos para próximas oportunidades sobre o mesmo assunto. Um santo e feliz Natal para si e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Para si também, ficamos por aqui relativamente à presente edição do Semanário Econômico. Foi um prazer estar em sua companhia mais uma vez. Um santo e feliz Natal para si e sua família. Boa noite.